Glória a Deus, Jeová, nosso cavaleiro. Irmãos, eu vim aqui para dar o aviso do Dia das Crianças. Como todos sabem, todo ano nós temos a festa das crianças e esse ano não é diferente. Tempo para tudo é o nosso tema desse ano. Então, em nome do Gerações, eu venho aqui pedir a colaboração dos irmãos com doações, porque no final da festa nós teremos algumas lembrancinhas para as crianças. Então, nós precisamos de doações de balas, doces, pirulitos, enfim. Então, eu estava correndo. O que eu peço para os irmãos encarecidamente? Nos procure. Procure aqui eu, a Jéssica, a Lu, né? Nós estamos com uma lista do que é necessário, apenas para não ter problema de repente, entrar mais bala do que outro item, né? Então, a gente pode direcionar para os irmãos, o irmão pode doar tal coisa, e assim eu tenho certeza que a gente vai fazer uma festa muito bonita. Que eu ia falar também? Às vezes, eu falo como mãe, né? Eu sou mãe de 2 meninas. Nós, como pais, a gente abraça as causas da escola, as causas dos cursos que os nossos filhos eles frequentam. E eu não estou dizendo que isso é errado, é muito certo. Mas nós precisamos também abraçar a causa da obra de Deus, porque eles são a nossa igreja, não é do amanhã, é de hoje. Amém? Conto com vocês, dia 18 de outubro, às 15 horas. Amém. Glória a Deus. Olha aqui, gente. Glória a Deus. Deixa eu mostrar para vocês algo. Cadê nossos irmãos? Eles acharam, eu vim com a caixinha. Eu ia entrar assim, ó, né? Como é que chama? A Aline que ficou faceira, né? Por causa do Manuel. O Manuel está aí hoje? Não veio, né? Então, olha aqui, gente, uma aquisição que a Daniela já tinha comprado alguns brinquedos, algumas, né, terapia para as crianças autistas, né? E o autista não pode ouvir esse som que nós estamos ouvindo, porque é o som de música. Perdão, atípico. Vou voltar aqui, né? Então, gente, esse aqui é para as crianças atípicas, crianças atípicas, ok? E eu testei isso aqui, ele abafa mesmo, né? Tira todo o som. Então é um novo investimento, já estamos comprando, adquirindo, para que crianças, nós temos alguns aqui na nossa igreja, não é? Às vezes você não vê, mas eles estão sendo cuidados, estão sendo orientados, né? Nesta forma aqui. E tudo isso faz parte de todo o investimento nosso. Eu mostrei na sexta-feira para o irmão Evandro que deu a palavra aqui, né? Ele disse, olha pastor, vocês estão pensando nisso? Estamos pensando, nós queremos atingir todos os formas e todos as pessoas, idades, crianças, não é? A igreja vai estar, então, só estou apresentando para vocês aqui, ok? Dani pode pegar, ok? Obrigado, não é? Nós vamos fazer um levantamento de oração, na verdade eu disse que um clamor para nossa irmã Gi, não é? Ela deveria estar aqui para mostrar a agenda aos irmãos da nossa próxima conferência, mas ela foi impossibilitada, está em casa, não está bem. Não estão transmitindo? Não é? Ok, então ela está nos vendo, não é? Gi, um abraço da Sexta Igreja, vamos orar agora. Também vamos orar pela Nani, que está internada, não é? Fazendo exames e possivelmente ela tenha que fazer, não é? Um procedimento cirúrgico, não é? Então nós vamos orar agora pela Gislaine, a nossa Gi, não é? Depois eu falo da campanha, do que nós vamos ter, do que nós vamos entrar, o que vai acontecer na nossa igreja. Peça agora para que Deus cure a nossa irmã Gi e a Nani. Senhor nosso Deus, levantamos um clamor com esta igreja, com este povo, com esses homens, com essas mulheres, com esses jovens, com esses adolescentes,
Certamente que as crianças que estão lá no culto infantil também estão em espírito e em verdade. Então agora, em nome de Jesus, entra, Senhor. Eu agorinha há pouco passei uma mensagem para Gi e disse que nós estaríamos orando e o Senhor iria tocar nela. Então toca agora naqueles ossos, toca agora em nome de Jesus no seu corpo e tira todo mal, em um nome de Jesus. Qualquer infecção, qualquer mal vai saindo agora. Nós declaramos, Senhor, a cura, nós declaramos a libertação, nós lhe declaramos a bênção sobre a vida da tua filha Gi, em nome de Jesus. Também, Senhor, a Nani, que está internada, Senhor, entra com a tua graça ali, Senhor, naquele quarto onde ela está. Prepara tudo, Senhor. Ela, meu Deus, é alguém que desenvolve junto com a Gi, junto com as outras pessoas nessa igreja, Senhor, com as crianças, com os juniores, com os adolescentes. Então agora cura a Nani, em nome de Jesus. Nós cremos no médico dos médicos, nós cremos no Senhor dos senhores, nós cremos naquele que nos deu graça, nos deu vitória, nos ajudou de toda forma de bênção que venha sobre a vida das tuas filhas agora. E se alguém está intercedendo agora, em o nome de Jesus, por outra pessoa, alcance agora e traga bênção, traga cura, traga paz, traga alegria para essas vidas testemunharem na tua casa, porque é assim que nós vivemos o Evangelho de Cristo, no nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Graças a Deus. Vocês viram que eu estou com uma camiseta nova aqui? Minha esposa disse: você vai com essa camisa hoje? Vou com essa. Quem está? Quem mais? Olha lá, ó, né? Essa é a nova. Esse é do grupo que foi formado agora, está se formando, não está formado ainda, porque passamos apenas o primeiro livro, mas já temos um grupo pronto para receber outras pessoas para fazermos, não é, o discipulado guerreiros, homens com legado. Realmente nós ouvimos aqui na sexta-feira testemunhos de mudança de vida com pessoas que abraçaram esta causa, não é? Talvez você se espante com alguma coisa, ou alguém te leve de uma forma, mas isso, mas aquilo. Você não faz ideia do que é o material totalmente bíblico. Eu falei domingo aqui e perguntei na verdade eu não perguntei, as esposas que me procuraram e disseram: pastor, houve uma mudança no meu querido em casa, não é? Porque ele está agora entendendo, não é? Você falou alguma coisa, Kelly? Você não falou, né? Não foi você. Dr. James, pode ficar tranquilo. Mas eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei do seu legado. Glória a Deus, né? Que ele faz parte desse grupo. Então nós teremos, eu louvo a Deus pela vida do Gilberto, que trouxe todo esse material. Então pudemos aqui, de maneira meio corrida também, fazer esse ponto que a gente queria fechar por causa do dia 19, que foi sexta-feira, não é? E aqui um agradecimento ao nosso irmão Tadeu, que nos ajudou nessa parte, com arte, com tudo da parte dele. Ele disse que vai fazer uma camisa especial para mim e para ele, gente, né? Então, quero ver, né, Tadeu? Agora eu já pus a público aqui. Era só com confissão nossa, né? Né? Mas a gente não estava no confessionário. Então, eu estou falando isso porque eu amo o Tadeu, né? E glória a Deus. Gente, na sequência, nós queremos, em nome de Jesus, não sei como é que a gente vai fazer, porque dá uma correria, você não faz ideia, lanche, correria. Aqui estava tudo diferente na sexta-feira, os homens que vieram, né? E tínhamos o Paulo contou 58 homens presentes. Foi uma benção. Então já estamos no caminho de chegar em 100, não é?
E muitos dos nossos não estavam, muitos, né? Muitos. Então, se tivéssemos todos, nós íamos passar de 70 homens aqui, graças a Deus. Gente, tudo isso é para a glória de Deus. Aí nós temos então o discipulado. Como é o nome do primeiro livro? Andar com Deus. Gente, e eu vou dizer para vocês, o preletor ali, eu estou junto nas terças-feiras, não alivia. É braba coisa, mas é um aprendizado da palavra. É uma coisa tremenda. Então vale a pena, gente, porque nós queremos que homens com legado possam levar esta mensagem e manter essa palavra. Claro que nós vamos precisar mexer, que não vai ser possível todos na terça-feira, né? Mas não importa. Nós tivemos um grupo para quinta, vamos fazer na quinta, vai um líder lá. Se tivermos na quarta, vai na quarta-feira. Se tivermos, né, na segunda, não importa, não é? Se você não tiver tempo, a gente tem da meia-noite às 6, a gente só dorme. Então daí a gente arruma o horário aí, ou não é? Ô pastor, para com isso, né? Mas eu fico entendendo e vendo que no tempo que nós entramos em célula, tudo, dá uma saudade daquele tempo. Nós vamos entrar, vamos voltar, estamos vindo devagarinho, vamos chegar lá. A gente tinha célula 11 da noite, não é? Porque era um grupo que saía, não é, do estudo e tal, do colégio, e se reunia ali, 45 minutos, uma hora. Então é assim que funciona. Eu conheço pessoas que fazem uma célula na empresa, não é? Nós fazemos lá no gabinete toda segunda-feira, às 9 da manhã, nós temos a nossa célula lá, não é? E Deus tem abençoado aquelas pessoas, são 13 pessoas ali, onde o Senhor nos dá graça, não é? O ministro para eles. Então é uma bênção, não importa, pode ser no colégio, pode ser na universidade, pode ser no hospital, aquele tempinho que tem, que reúne as pessoas, fala de Jesus, coloca Jesus na frente. Não é a igreja, não é o pastor, é o Senhor Jesus que é o principal, amém? Então ore por esse projeto, não é? E o projeto da nossa irmã Gi, que junto com a igreja, mas foi através dela que nós seremos abençoados. A Gi, o Paulo e o pastor Josué, dias atrás foram ministrar num encontro com Deus, não é? E lá nesse encontro, aliás, a pastora deixou um abraço para você, pastor José, que amou a palavra que você deu lá, muito forte, não é? Então nós teremos, a Gi já está com a lista, já está com o QR Code, tudo certinho, para fazermos inscrições. E eu, amanhã, a partir de amanhã, não temos a Nani para disparar, mas a Dani vai nos ajudar. Nós vamos disparar uma chamada para todos os nossos líderes, músicos, diáconos, diaconisas, todos, cantores, todos, para quarta-feira. Nós vamos invadir, o nosso pastor Clóvis vai nos ajudar e dar um tempo, né? Está lá, que ele estava aqui, o Clóvis não para, ele está lá na bateria, já está lá em cima. Eu falei com ele de manhã, ele disse, não tem nenhum problema, não é? Por quê? Eu preciso passar para vocês, lembram quem esteve na reunião, que eu disse que nós teríamos uma próxima reunião já com uma pauta certa, e uma das pautas é exatamente uma conferência. Então já anota aí no teu, na tua agenda, não é? Faz um X na tua mente, não é? No dia 24, 25 e 26 de outubro. Então, uma sexta-feira, às 20 horas, nós vamos estar aqui para a primeira ministração. Aí voltamos no sábado, como tem pessoas que trabalham pela manhã, nós vamos iniciar às 15 horas, sábado às 15 horas. Às 16h30 é o primeiro intervalo para um cafezinho. Aí às 18h30 nós temos, esse café primeiro é um corajoso, ele vem sozinho, né? Aí no segundo intervalo é um café reforçado, porque nós vamos até às 21h30. É uma ministração. Como é que é o nome, qual é o título do seminário? Raízes Curadas. Olha o nome. Está ouvindo já? Está ouvindo?
É que você está com o ouvido muito do lado aí mas, diga, eu tenho dois, né? Raízes curadas, ok? Então nós vamos, e não é só os líderes precisarão estar aqui, a gente vai dar uma forçadinha, mas é para toda a igreja. Quem quiser participar, poderá participar. Naturalmente que a gente terá, não é? Como nós vamos ter aqui praticamente 4 refeições, né? Que é no sábado e daí no domingo, eu falei no sábado, aí no domingo nós voltamos às 14 horas, não é? E vamos até o culto, que quem participar desta conferência terá um certificado, uma certificação, não é? E eu penso que muito maior do que a certificação é estar curado, é ter cura na alma. E tem gente que fala em alma, não é curado, né? Tem gente que fala em ferida, mas é um feridento, quase que um leproso, está entendendo? Então nossa igreja está entrando numa visão que é Deus que está dando, está entendendo? Então se você se aborrecer, reclama para o Espírito Santo, e se você reclamar para ele, não sei se ele vai gostar, ele vai dizer, não está gostando, então vou mandar um pouco mais, né? Então eu conclamo toda a igreja para que todos nós estejamos aqui. É uma equipe de pastores que vai estar ministrando, não é? Talvez eu, pastor Joso, a gente entre na equipe junto ali, eu não sei, porque é a pastora Fernanda que comanda isso, então que virão ministrar. Então todos os diáconos não precisarão ficar nas portas, porque eles vêm com um grupo que vão estar lá atendendo, não é? Pessoa quer uma água, tem gente que vai levar água ali, não é? Para a gente não perder nada, está entendendo? Então, músico, a gente vai cantar um hino, 2 ali, ou coisa parecida, porque o foco é libertação, oração. Pastor, mas nós já temos o culto de libertação, temos, né? Mas como é caseiro, tem gente que tem vergonha, tem medo, e realmente se vier vai cair mesmo, né? Então, mas nós então teremos uma ministração aí, um seminário. Eu pedi para trocarem o nome de conferência, que está se usando muito, né? Conferência, parece que fica uma coisa um pouco mais encorpada, ok? Então eu falei mesmo, que dia mesmo de outubro? Já esqueceram. Então vou repetir, depois você atenta aí. 24, 25 e 26. Que dia é de outubro? Sexta, sábado e domingo, ok? Então todos precisam participar. É importante, não é? Então no culto de domingo à noite, nós não vamos ter esse formato aqui, vai ter algo também diferente, não é? Porque nós vamos estar todos aqui participando, não é? Não vai dar tempo, nós vamos focar exatamente nesse ponto. E para que isso, não é? Como o Espírito Santo é tremendo, é maravilhoso, não é? Ontem, quando minha esposa, ela não perguntou, o que você está fazendo, né? Não, mas ela desceu depois e disse assim, nossa, você está quietinho aí, porque eu estou escrevendo aqui, não é? E eu estava ouvindo aqueles, Tiago, aqueles quartetos, né? Aquelas coisas lindas que nós gostamos, e veio esta palavra, curando feridas da alma. Diga comigo, curando feridas da alma. Eu não pude ficar em toda a ministração, Ivandro, né, que esteve ministrando, mas ele trouxe uma palavra muito poderosa, baseada no livro de Ezequiel, onde nós entramos, e nós precisamos entrar nas águas do Senhor. Então não basta, se você não entrar nas águas do Senhor, você vai ver que o WhatsApp é mais importante para você ficar passando umas bobagens para pessoas, ou no Instagram, ou no Facebook, está entendendo?
que quando a gente entra, a gente esquece isso. Isso aí não é de Deus, gente. O que nós precisamos é ganhar almas, é libertar pessoas, é salvar pessoas. Eu tenho algumas imagens de pastores que estão na África e que eles mostram grandes povos que não têm cobertura, ou embaixo de uma árvore, ou em algum outro lugar, porque não tem nada, não tem nem banco para sentar, sentam ao chão, mas estão lá buscando o poder de Deus. E quando Deus derrama sobre eles, por isso que tem um grande avivamento na África. Começou com Reinhard Bonk, que já está na glória. Reinhard Bonk conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas só em uma concentração. Imagina o tamanho do campo, o tamanho do espaço, aonde ele fazia isso, e não parou mais. Então, de repente, nós temos muita coisa, temos aqui uma igreja agradável, temos, não é, tudo para, agora precisamos nós, eu e você, eu estou junto, nós precisamos ir buscar as pessoas, não é? Eu achei bacana o Clóvis, até, não é? Ele foi até chamado a atenção, mas deixa para lá, não foi eu que chamei, tá? Porque ele queria que alguém viesse na sexta-feira, e ele se propôs em buscar, a pagar um Uber ou qualquer coisa parecida, que depois no final eu fui com ele levar o rapaz, daqui da igreja até a casa dele, lá, Graziela, né, Clóvis? Jardim Graziela, esse homem só falava assim: como foi maravilhoso, como foi tremendo, como eu senti a presença de Deus, eu estava precisando disso. E aí a gente vai dizer, pois é, a gente vai se desentendendo por pequenas coisas, a gente vai batendo boca por nada. E o personagem que eu vou usar aqui, você vai entender um pouquinho, porque de manhã eu consegui só dar alguns tópicos. Eu atendi depois uma irmã aos prantos no final, eu fiquei aqui com o Clóvis, e ela ficou essa semana, eu com a Dirley estaremos lá, visitando a casa dela, porque o dia que o esposo, o único dia que ele veio na igreja, não tinha nada a ver com Deus, ela disse assim: pastor, o dia que o senhor estava pregando, meu marido se apaixonou pela palavra que o senhor falou. Ainda bem que não foi por mim, né? Aí, estou brincando, e ele começou a se interessar pela Bíblia. Então preciso que vocês vão na nossa casa orar, porque tudo que o senhor falou tocou em mim, situações que eu passei. Nós vamos usar um personagem muito conhecido de você. Nós vamos para Gênesis capítulo 41, no versículo 50 ao 52. Gênesis 41, 50 ao 52. Leia comigo, né? Diz assim: e nasceram, vocês estão aí? Oi, 1, 2, 3. E nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano de fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você pode dizer graças a Deus? Gente, deixa eu tentar ser sucinto aqui, nesse tempo que eu tenho. José, alguém que nós usamos muito a figura de José
em várias formas. Mas às vezes o personagem, ou nós mesmos, temos situações pelo que passamos, e muitas vezes fica marcado, e na cabeça dele estava marcada. E nós estamos falando de um homem, aqui José já está nos seus 39 anos, mais ou menos. Ele era assim com Deus. Então a questão de ter ferida na alma não tem muito a ver. Sobretudo até batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas. Eu vou explicar para vocês na sequência. Pastor, mas não muda? Não, quem tem que mudar é a pessoa. Porque é um livre-arbítrio que Deus deu, que Deus deixou. Então José, ele teve os 2 filhos, conforme o texto que lemos, e logo ele já foi colocando a primeira desculpa da vida dele. O ser humano é campeão em arrumar desculpas. Não é? Eu sempre digo que quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa qualquer. Não é? E José acaba colocando uma desculpa num nome. Não é? Esse negócio eu nem ligo ele fica ligado no bolso aqui, me chamando a atenção. Oh, Jesus, né? Desligou. E aí, ele aproveita para colocar o nome no filho. O que quer dizer Manassés? Está ali no texto. Esquecer, esquecimento. O Senhor me fez esquecer. Olha ali. Não é? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa do meu pai. É uma mentira. É mentira, não esquece. Não tem como. Mas precisa, de repente, arrumar alguma forma de colocar, e para ali era uma desculpa viva. Já pensou cada vez que ele chamava Manassés? Né? Esquecimento. Esquecimento. Onde é que está você? Estava Manassés. O significado porque tinha muito na Bíblia, muitos significados, né? Que a Bíblia chama. Então ele faz isso. Às vezes é muito melhor nós darmos uma desculpa, arrumarmos uma forma assim, do que encarar o problema, ou ser curado, ou aceitar que precisa de uma cura das feridas da alma. Está muito na moda a terapia, nada contra isso. Aqui nós temos terapeutas, psicólogos, nada contra isso. É importante. Mas é preciso eu puxar para mim e entender que eu preciso de mudança. Por que a igreja antiga, estou lá, eu lembrando da igreja antiga, porque as pessoas tinham uma forma diferente de agir, as pessoas tinham uma forma diferente de encarar, mas o mundo veio e Satanás veio minando a pessoa, o intelecto, a mente, veio formando coisa, e as pessoas começam a viajar, as pessoas começam e tem gente querendo resolver coisa que não é sua, situações que não lhe pertencem. É preciso nós entendermos isso, senão nós vamos criar Manassés. E nós precisamos não esquecer, nós precisamos lembrar da onde Jesus nos tirou. Nós precisamos lembrar de que não éramos nada, mas o Senhor nos deu força e escreveu o nosso nome no livro da vida, através do seu sangue na cruz do Calvário.
Mas José, então ele está nesta celeuma da vida, não é? Então descobriu José, não é? Algo assim que pudesse mudar um pouco uma pressão que ele passou. Vamos um pouquinho para frente, que eu quero que você entenda na vida de José. Então, o primeiro sinal da ferida na alma de José, o sinal número 1, foi abortar o aborto da família no coração. Nós somos contra o aborto. Falando em si, só para citar aqui. Mas aqui está falando uma outra coisa. Mas José, então, ele abortou a sua família. Quando a gente fala em aborto, tem o nosso irmão médico aqui, pode nos ajudar. O aborto é o quê? É algo fórceps. É algo tirado à força, arrancado. Então, o que ele fez? Ele arrancou a família do coração dele. Ele não quis mais aquele contato, porque ele começou a analisar: puxa, pelo jeito meu pai me amava, mas os meus irmãos queriam que eu morresse, tentaram me matar. Por que tentaram matar José? Porque José era o queridinho de Jacó. José era o cara que Deus revelava sonhos para ele. E aí os irmãos não tinham isso. Os irmãos ficavam o dia todo vendo WhatsApp. Os irmãos ficavam todo dia vendo Instagram. Os irmãos ficavam todo dia vendo Facebook. E não tinham tempo para orar. Mas José não, estava em oração. E Deus estava falando com ele. E aí vem, Deus fala com você, não fala com a gente. Nós te pegamos, você é filhinho do papai. Um dia papai vai mandar você perto de nós. E um dia Jacó faz isso. Vai ver como é que estão seus irmãos lá em tal lugar. E ele foi e não voltou. Porque eles tentaram matar. Mas daí o mais velho disse assim: não, que o sangue dele não venha para as nossas mãos. Faz o seguinte, não vão matar agora. Acharam uma cisterna seca, colocaram um poço seco, né, para nós. Deixa ele aí, depois a gente resolve. Mas nisso está passando uma caravana vinda do Egito, que comprava pessoas como escravos, precisava levar. Então eles aproveitaram, opa, vamos ganhar um vintém aí. Mas o que vão falar para o nosso pai? Vamos dizer que uma besta fera saiu do mato e estraçalhou, tiraram a roupa, exatamente aquela túnica que Jacó tinha feito um presente para José, e então mataram um cabrito lá, pegaram o sangue, mancharam tudo, levaram para o pai. Tem uma outra mensagem sobre isso aí. E então foi dado José como morto. Mas ele foi aonde? Levado ao Egito. Lá no Egito ele sofreu um pouco mais. Ele não foi compreendido. Ele, por ser filho de Deus, por ser honesto, ele foi para a prisão. Lá na prisão Deus o abençoava. Teve 2 amigos que passaram por lá e disseram: olha, vocês são lá junto do faraó, intercedam por mim. Esqueceram de José. Até que um dia alguém, não tinha outro jeito, lembrou. E José sai lá. Tudo plano de Deus. Mas José foi criando um ranço da família, dos maus cuidados, do que ele passou. E agora José é governador. José assume o posto. Estivemos lá no Egito, no Cairo, um dos maiores museus e mais antigos é no Cairo. Nós ficamos 4 horas. A Dirley estava junto?
Você tem 4 horas quase que uma universidade de 4 anos. É incrível o que trazem para você e você vê ali. E José ainda hoje é lembrado no Egito, José e Moisés. José então é o governador. E a fome vem. Ele já está com 2 filhos. Ele já está com a vida arrumada. Opa, está pensando na aposentadoria. Mas de repente vem gente lá de Israel. Tem fome, a fome chegou lá em Canaã. A fome chegou lá. E soube-se no mundo que só no Egito tinha comida, tinha farinha, tinha pão, tinha tudo o que precisava. Então Jacó fez o quê? Mandou seus filhos, mas segurou quem? O mais novo, que José não conhecia, irmão de José, da mesma mãe. E eles vão para lá. Quando ele tira isso, primeiro aborta a família do seu coração, tem o segundo sinal, é o sinal de máscara. Toda pessoa ferida tem uma máscara. Toda pessoa ferida, porque ela precisa daquela máscara. Aquilo que quando você vê que a pessoa não está bem, e que você fala, e ela diz, não, está tudo bem. Quer fazer valer o que falou aquela mulher que estava com o filho morto, e o profeta perguntou, vai bem? Ela disse, vai bem. Então, essa máscara em José, por que estou chamando de máscara? Porque em Gênesis 42, 7, diz que José, ele reconhece os seus irmãos logo que os viu. Ele conhece, mas ele puxa uma máscara. Eles não conheceram, porque José tinha 17 anos quando estavam com ele. Agora José já é pai de filhos, é o governador do Egito. A força dele só é menor do que Faraó, porque o resto tudo ele comanda. As províncias, tudo que tem está na mão de José. E eles têm que encarar, ele se torna quase o senhor do Nilo. O senhor do Nilo sempre foi o Faraó. Mas o Faraó um dia disse para ele, José, você só será abaixo de mim quando eu estiver no trono. Quando estiver fora do trono, você é o cara. Mas a máscara vem, porque ele não pode, ele não quer revelar, não é? Toda alma ferida não deixa revelar. E uma alma muito bem, é uma alma muito bem maquiada, é uma alma muito bem vestida, é uma alma muito bem mascarada. E isso é um sinal de uma alma com ferida, ou com feridas na alma. Vamos para o terceiro sinal. Terceiro sinal na vida de José. A alma dele é tão ferida que ele tem uma reação agressiva com os irmãos. Isso quer dizer que tudo está dentro dele, está lembrando do dia que jogaram na cova, ele está lembrando do dia que venderam ele como escravo, ele está lembrando o tempo que ele passou na casa de Potifar, ele está lembrando do tempo que ele passou na prisão, contando os dias. Não se contava dia, contava-se luas, que é muito mais longo que o dia. E aí, o terceiro sinal da alma ferida é a reação agressiva. Gênesis 42, 7, parte B. Elias falou asperamente, de onde vocês vêm? E responderam eles, da terra de Canaã, para comprar comida. José não via seus irmãos em muitos anos. Ele não conseguiu segurar as lágrimas,
Mas como ele está com a máscara, ele se esconde. Você já viu que a pessoa ferida começa a se esconder? Foi isso que o Senhor descortinou nesta manhã em algumas pessoas, e sobretudo nessa irmã que nos procurou. Ela disse: pastor, o Espírito Santo me pegou hoje. É uma mulher de Deus. Aí o quarto sinal, a alma ferida, ela está presa ao passado. Diz assim: lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: vocês são espiões. Vocês vieram espiar a terra. Claro que ele já tinha conhecido, mas ele queria judiar daqueles, porque todo aquele ferido quer judiar dos outros. O ferido fere os outros. Então é preciso nós estarmos curados em todas as formas, porque a vida é dura. Não é aquele filme que A Vida é Bela, lembra? Quem já assistiu o filme A Vida é Bela? Quem não assistiu, assista, é antigo. É uma lição de vida que você tem ali. Aí no final se diz que vida bela é essa, mas é exatamente para chamar a atenção. Então, a pessoa que tem a alma, tem ferida na alma, ela está presa ao passado, e José estava preso ao passado. Quinto sinal de uma alma ferida: há uma desconfiança das pessoas. Gênesis 42, do 19 ao 20. Se forem homens honestos, como dizem. Lembram que depois que ele pergunta que era espia, não, Senhor, nós somos honestos, nós pertencemos a uma família, nós só matamos não falaram, nós só cuidamos das ovelhas, nós atendemos nosso pai, que já está avançado. Já imaginou a alma ferida pelo pai, que o amava de tal forma? Agora estão falando que eles cuidavam do pai, e que faz uns par de anos que José não vê o pai. E aí eles dizem: se forem homens, ele fala, se forem homens honestos como dizem, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome das suas famílias, mas terão de trazer seu irmão caçula. Nessas alturas já tinham revelado que tinha um irmão caçula. A minha presença para confirmar o que me disseram, assim nenhum de vocês morrerá. Olha quando se tem o poder, mas tem a alma ferida. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu acho que o Xandão tem a alma ferida, né, gente? Eu fecho o parênteses. Muito bem. Aí, o que acontece? Eles ficam de uma forma que não pode, porque jamais Jacó se separaria de Benjamim, jamais. Porque para Jacó, outra coisa, gente, não está aqui, mas o Espírito Santo está me trazendo aqui. Quando eles trazem a roupa de José suja de sangue, Jacó coloca num baú, porque era um presente que ele tinha dado a José. Aliás, com a marca das 12, as cores representavam as 12 tribos, os 12 filhos. E aí, ele coloca no baú. E de quando em quando, as escondidas das esposas, que ele tinha 4 esposas, né? Uma já não é legal, é duro, né? Mas imagine 4, ô Marcos, imagine 4. Aí, ele vai para aquele baú, ele abre, ele pega aquela túnica com o sangue já seco, mas está tudo ali, e ele chora em cima disso. Quanta gente tem feito isso, gente? O Senhor já deu vitória, o Senhor já morreu na cruz, o Senhor já deu salvação, o Senhor já deu libertação, mas ele fica, ele faz questão
questão de abrir aquele baú, de pegar aquela roupa suja, e Davi era e José era governador no Egito. Às vezes nós agimos assim também. Não muda de vida, fica naquele cantinho, né? Tem uns crentes, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Não, gente. Hoje faça um acerto com o Senhor para ter uma semana de vitórias, de bênção, de felicidade. Mas cure a sua alma. Andando um pouquinho aqui. Assim que José disse aos seus irmãos que não passaram ou estavam passando por espiões, eles então se colocaram, não é? E Judá diz assim: não, meu Senhor, de maneira nenhuma. Bom, então, quem ficar aqui vai morrer. Você está vendo como ele começou a ficar maligno, ele ficou mal por causa da ferida na alma. Sexto ponto, sinal de alma ferida é um falso arrependimento. Se arrependeu. Ai, me arrependi. Mas não age como tal. Deixa as coisas andarem. Deixa as pessoas ser bênção onde estiverem. Deixa as famílias viverem. Eu vou dizer a vocês, eu ia falar aquele senhor de cabelinho branco, mas deve ter saído um pouquinho ali, né? Eu fui 25 anos, já que ele saiu, vou aproveitar. Vivendo as rabujas dele, aguentando. O púlpito era diferente, o altar aqui, não é? Mas ele me ensinou muitas coisas. E muitas coisas assim, quando você for pastor, você vai pensar diferente. Eu achava que não, eu achava que era dar bicuda em todo mundo e acabou-se. Não, porque eu tinha uma alma ferida também. Que as pessoas foram me ferindo. Aonde eu ministrava aqui música, coral, teatro, está aqui o pastor Josué que acompanhou sempre. Então, aí, eu uma vez falei para o pastor Mamedes, tem uma época, parece a época de agora, assim, começou a sair gente, e umas pessoas meio que esquisitas, e eu caí na besteira, antes que ele entre, caí na besteira, dizer assim, o senhor não se importa, ele se queixando para mim, nós estávamos, aqui era uma sala, tinha uma galeria aqui em cima, que era mais baixo, tinha uma sala, era a sala dele aqui, era o gabinete dele, e estávamos só nós dois. Eu caí na besteira quando ele falou, meio triste e tal. Eu disse, pastor, reverendo, sempre chama ele de reverendo. Reverendo, se sair 2, Deus manda 4. Ele ficou em pé na cadeira e quase me bateu. O quê? Você ficou maluco? Isso é obra de Deus, isso é reino, não é assim que se faz. E eu baixei, já pequenininho mesmo, né? Me encolhi na minha insignificância. O que eu fui fazer? Falar isso. E eu comecei a aprender, o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida. Porque às vezes a gente tem uma noção das coisas. Não, gente. Reino, almas. Eu lembro de uma quinta-feira, o pastor Josué ministrando aqui, libertando uma pessoa manifestada, e ele, no nome de Jesus, mandou a pessoa falar, e a pessoa não, né? A entidade que estava ali, a entidade disse assim, nós precisamos de alma. Por que ele pergunta, por que alma? Porque o homem da cruz, ele quer almas, então nós travamos as almas. Vocês estão vendo? Então se nós não nos curarmos, nós não vamos curar ninguém. Por isso foi a visão, eu louvo a Deus por esse seminário que eles foram servir lá,
E ela veio com essa ideia. Agora eu paro de falar, né? Porque, né? A gente estava falando do Senhor, tá? Então agora vamos falar mais. Até que continue falando. Então nós precisamos entender que Deus tem algo grande. E isso está dentro de nós. Nós precisamos a nossa boca abençoar, abrir a boca, entender aonde eu estou, como eu estou. Será que eu estou? O que vocês acham aqui? Será que eu estou bem aqui no altar? Será que eu estou com autoridade para ministrar? Será que eu estou com autoridade para cantar? Será que eu estou com autoridade para tocar um instrumento? Porque isso é para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tem que ser de uma maneira muito séria, muito em oração, muito em santificação, muito, para que, como diz o meu amigo Gilberto, se nossa oração não passa do teto, e ela tem que varar o teto e ir lá para cima. E uma vez, pastor Mamés, nós estávamos lá embaixo, teve uma visão de que ficavam demônios perto do céu, dos céus, rebatendo, como alguém rebate bola de tênis para baixo, que era uma oração dos santos. Sério, pastor, sério. Por isso é importante quando orarmos a Bíblia, a palavra, porque ela tem poder. E no nome de Jesus ela se transforma ainda muito mais. Então, a questão do José aqui, ele tem um falso arrependimento. Gênesis 42, 24. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Nada aconteceu. Bobagem da minha cabeça. Tem que ser grande. Gente, quando nós choramos na presença de Deus, às vezes as pessoas dizem, mas chorar, Jesus chorou, gente. Jesus como homem, chorou por causa do seu amigo, Lázaro. Mas o próprio Jesus sabia que ele ia ressuscitar, mas ele não chora por Lázaro, ele chora por causa da incredulidade deles. Não tem nexo Jesus chorar por Lázaro, não. Ele chorou porque eles eram um povo incrédulo. A tal da Marta estava dizendo, eu creio que ele vai ressuscitar, mas naquele dia, tal. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E eu digo nesta noite para você, se você crer, verás a glória de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua saúde, na sua família, em tudo, no seu comércio, onde você for, o Senhor vai transformar. Aí Jesus chora porque eles são incrédulos. Ele está falando uma verdade. Mas ele chorou como um homem. Limpou o choro, mandou abrir o sepulcro e diz assim, Lázaro, sai. E o Lázaro saiu. Muito bem. Então, às vezes, há um falso arrependimento. O que não pode curar uma alma ou uma ferida na alma? O tempo não apaga dores. Olha quantos anos ficou José lá. Não pagou nada. O tempo não se encarrega. Tem gente que diz, deixa que o tempo dá um jeito. Não vai dar. Sabe por quê? Porque a ferida na alma, ela é maligna. Satanás tem interesse em manter aquela ferida. Porque até que ele tenha aquela ferida, ele pode traçar no pensamento da pessoa, e a pessoa vai começar, sem querer servi-lo, vai servindo ele. A pessoa está na igreja, a pessoa é ministro do louvor, a pessoa faz tudo, mas ela, por causa daquilo, é uma aresta, é uma fresta, é algo que deixa que o inimigo entre ali. Então o tempo não apaga dores. A esta altura, José,
estava distante da família 22 anos. Já estava nos seus 39 anos. Segundo ponto que não acontece para cura, a distância não pode curar dores. Essa pessoa foi embora, foi lá para a Europa, não sei onde está, ou para o final do Brasil, que é distante também. Brasil é um país continental, mas não adianta, a distância não cura dores. José estava no Egito, sua família estava em Canaã, eram dias e dias e dias de viagem. A gente atravessa hoje em 6 horas, do Egito até a Galiléia, com algumas paradas, no ônibus, claro, né? Com ar-condicionado, aquelas coisas. Antes não. Então, não apagou a distância. Outro ponto aqui. Você pode se espantar, que eu me espantei quando veio essa frase. O Espírito Santo não cura as dores da alma. Nossa, pastor, que é isso, heresia? José era um homem cheio de Deus, eu já falei isso aqui. José ouvia Deus, Deus falava com ele, Deus revelava sonhos, Deus dava interpretações. E como é que ele está com ferida na alma? Porque ele era humano. Todo humano tem isso. Ainda bem jovem, Deus compartilhava sonhos proféticos com ele. E tão poderoso que o próprio Faraó, lembra? Quando ele interpreta os sonhos de Faraó, dos tempos, 7 anos de fome, primeiro 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E é exatamente agora aqui. E Faraó diz: aonde vamos encontrar alguém? Mas antes de Faraó falar isso, José diz, depois que ele conta, ele interpreta, passa para Faraó e diz: agora, grande Senhor do Nilo, arrume alguém que seja inteligente, sábio, para fazer com que os 7 anos de fartura possam compor mais de 7 anos, para que a população tenha pão para comer e nunca falte nada. Aí veja no 41, verso 38, o que Faraó fala: será que vamos achar alguém como este homem? Se dirigindo a José, em quem está o Espírito Divino? É Faraó falando. Quando nós temos a presença de Deus, o ímpio reconhece. Quando nós não temos a presença de Deus, ou nós fazemos alguma traquinagem, ou alguma coisa fora do contexto, o ímpio também sabe. Lembra de Pedro? Eles sabiam que Pedro era galileu, que Pedro andava com Jesus, mas ele não. Não, mas sua veste denuncia, sua fala. Está entendendo? Outro ponto que não apaga a ferida: o esquecimento não cura as dores. José confundiu o esquecimento com a cura da alma. Lembra? Voltando lá no texto, Deus me deu um varão, então o nome dele será Manassés. Estou esquecido, fechou os olhos, não sei. Esqueço agora do que aconteceu na minha vida e da casa do meu pai. Não adiantou nada querer esquecer. Tem uns manés, vocês têm, desculpa a expressão mané, né? Com respeito aos manés.
que orava a oração de Manassés, a oração do esquecimento. Eu não sei se alguém podia orar por mim, para eu esquecer os meus boletos e nunca mais lembrar deles. Não existe isso, gente. Está entendendo? Então não cura dores. José, então ele entende que ele precisa se apresentar. Ele precisa encarar. Então ele, num dia que os empregados viram ele chorar, ele já ficou sem jeito. Ele podia contar qualquer coisa para os seus irmãos, mas ali eram os serviçais, e ele era autoridade, era o maior cara ali. Já ficou esquisito para ele. Mas aí ele diz assim, chamou o copeiro mor e diz assim, prepare um jantar, uma refeição muito do melhor que tem no palácio, para aqueles que vieram de Canaã. Ele não fala ainda que são irmãos dele. E quando ele está ali, eles comem. Eu não sei se ele estava maquinando ali, não sei o que vou fazer. Todos ali. Eles trazem Benjamim. Isso mexe com José. E agora, ele encara, tira o seu turbante e diz assim, me abracem, eu sou José. Mas ele tinha um outro nome, quem lembra do nome dele? Safenate Paneia. Lembra disso? Era o que ele era conhecido lá no Egito. Mas agora ele se identifica, eu sou José. E eles ficam atônitos. E a segunda pergunta que ele diz, vive ainda meu pai? E eles dizem, vive. E eles choram, se abraçam, ele perdoa, eles pedem perdão, eles não sabem o que vai acontecer, eles estão na mão do homem mais poderoso do Egito. Só que o homem mais poderoso do Egito tem uma ferida na alma, e precisa deles para serem curados, para ser curado. O que acontece nesse momento? Todos ficam primeiro atônitos, porque vão ter que comer com aquele homem que obrigou eles trazerem Benjamim. Nem vou entrar na questão de como eles conseguiram convencer Jacó para liberar Benjamim, para curar as feridas da alma. Tem que abrir o coração e falar a verdade. Não adianta falar coisinhas, não adianta bater boca pelo WhatsApp, pelo Instagram, não cura nada. Não adianta dizer que é vermelho, que é amarelo, que é cor-de-rosa, que é azul, não, tem que falar a verdade. A essa altura, Gênesis 45:1, a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou, façam sair todos, mas deixem esses jovens. Então ele se revela aos seus irmãos, e ele fala a verdade, e eles têm que falar a verdade também. Mas como é que vocês enganaram meu pai? Alguém teve uma ideia, nós matamos lá, colocamos tua roupa, e o nosso pai acha que você está morto. Tiveram que falar a verdade. Porque quando começa a se falar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Daqui um pouco vira uma bola de neve. Gênesis 45:2, ele se pôs então a chorar, tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. É por isso que é preciso na nossa vida
se eu tenho alguma coisa, eu preciso chorar. Ninguém está dizendo que tem que chorar no meio dos irmãos. De repente Deus te leva para um canto e você chora. Chora. Busca de Deus para curar a ferida da alma. Diga o nome da sua dor. É preciso falar: Senhor, foi aqui. Lembro de Davi. Por que Davi sempre foi muito forte? Deus estava com ele, cheio de pecado, mas ele dizia: Senhor, eu pequei. Fez isso. Claro que precisou um tutor para corrigi-lo, não é? Dizendo assim: Natan, o homem é você, Davi. E ele vai, e ele grita, e o Senhor ouve. Para encerrar aqui, para curar as feridas da alma, tome a iniciativa da reconciliação. Ele se reconciliou com seus irmãos. Tem alguém da área do direito aqui? Se ele fosse, ele ia ganhar uma fortuna, porque pelo que eles tramaram em cima dele. Mas ele fez o quê? Depois de pedir perdão, ele perdoou, liberou perdão, e ele teve a iniciativa da reconciliação. Deixa eu me reconciliar, irmão. Senta aqui. Está difícil a conversa com você. O que está acontecendo? Não é? Às vezes a gente quer tomar café e assim, esses dias uns empresários me chamando para um café. É tão bom ali. Primeiro que eles levam a gente nos lugares em que eu não entraria, né? Aí, é bom. Mas melhor é quando você tem. O café não é importante. Pode vir até na minha sala, tem um café gostoso. Tem ou não tem, Ricardo? Você tomou café lá, né? Diga que tem, para me confirmar, né? Café com chocolate e avelãs. Nossa, maravilhoso. Que diga o Ricardo. Aí, o que acontece, gente? Quando eu faço isso, por que é prazeroso? Porque eu tapo a boca de Satanás. Eu intercepto os capirotos que vão me rodear. Eu arrebento com aqueles que vão tentar vir à noite, os verdugos. Porque não há, lembra de uma fala, e que tem um hino que eu gosto muito, está velhinho ele, esses dias eu vi ele aparecendo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Olha aí. Então, se nós estamos no Senhor, nós precisamos partir para a iniciativa da reconciliação. Ele abraçou, ele beijou, ele chorou. Não importava mais. Aquilo é passado. 22 anos se passaram. Para encerrar, eu preciso contar isso aqui. Está lá no livro de segundo, eu sempre corrijo, mas agora eu estou errando. 2 Samuel. Está numa outra parte essa mensagem aqui. Que Davi começa a ver que o povo dele começa a ficar doente e estão passando fome. Viram isso? Alguém leu isso? E aí o Senhor diz: é por causa de Saul. Saul matou gente que não deveria matar. E um dia esse povo chega e bate no portão de Davi. E Davi diz: espera, mas o que eu tenho com isso? Isso foi Saul. Agora é o meu reino. Pois é, mas você assumiu o legado. O que vocês querem que eu faça para reparar isso? O rei disse: nos dê 7 homens que nós vamos enforcar lá na colina. 7 homens da família de Saul. Quem já leu isso? O pastor Mamés lê a Bíblia todo dia, chegou lá e está lendo a Bíblia. Sai de lá e está lendo a Bíblia. Um dia, de tanto ler que ele cansou de ler, ele escreveu a Bíblia.
Deve estar, ele me deu, não sei que caixa que está aí guardado. Os cadernos, não sei quantos cadernos ele escreveu. E aí, eles disseram, e tem um porém, só de uma mulher de Saul, tem 2 homens que nós queremos. Eu esqueci o nome agora, perdão, que não está no meu escrito, isso aqui o Espírito Santo está trazendo agora. E aí Davi chama o povo e diz, olha, para reparar, ele fala com Deus, e Deus diz que sim. Deus assina embaixo. Então ele pega 7 homens e entrega. E eles vão e eles fazem o quê? Eles enforcam e vão-se embora. Está enforcado, foi embora. Ninguém tira os enforcados de lá. Mas tem um homem, uma mulher, que tinha 2 filhos. Então ela vai e ela tira os 2 filhos. E chegou o tempo da putrefação. Ela tem uma capa, ali diz o nome da capa, o nome do tecido, Tadeu, você que entende de tecido, né? De camiseta, ela tem uma capa. Então ela pega aqueles 2 filhos enforcados, que já passaram do tempo, tira e põe ali. E ela vem sobre eles e estende a capa. E os abutres vêm tentar comer aqueles cadáveres, que já são cadáveres. Mas ela enxota, e vem chuva, ela está ali, vem o sol, ela está ali. E vem isso, e vem aquilo, e alguém fala para Davi. E Davi então, na sua estatura de rei, ele vai lá. E ele diz, não, peraí, vamos pegar todos, só está osso, só está caveira, já está tudo podre. Mas aquela pessoa tem embaixo da capa dela, aqueles dois corpos. E ela fica ali porque quanta gente tem isso na sua vida? Quanta gente tem uma mágoa na sua vida? Quanta gente tem algo dentro de si que cheira a carniça, mas ele prefere fazer aquilo do que ter uma palavra de reconciliação. A Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, os 36.000 versículos, os 1.187 capítulos, falam de reconciliação. Por isso Deus nos reconciliou no Calvário, enviando o seu Filho para morrer por nós. Então nós precisamos entender isso. Deus precisa nos curar. E nós precisamos aceitar a cura do Senhor. Senão nós não cresceremos. Faremos tudo o que for possível. Homens guerreiros, mulheres e tal, jovens não sei do que, não vai adiantar nada. Mas quando a gente aprender a curar as feridas dos nossos semelhantes, quando a gente aprender a carregar o peso, Gilberto me passou, e eu já falei isso aqui, de um rapaz que ele teve que carregar a mochila na montanha do vizinho, do amigo do lado. E ele quis se negar e Deus falou com ele, carregue isso aí, porque a sua mulher carregou tantos anos você nas costas com o joelho no chão para buscar de Deus. Ele me passou esse testemunho. Nós precisamos tirar as carniças que estão debaixo da nossa capa. Desculpe falar assim, mas é um tempo. Senão, Deus não vai fazer a obra. Nós não oramos aqui para Deus mandar a gente. Deus não manda porque nós atropelamos, porque nós batemos boca, porque nós queremos responder no WhatsApp, porque nós queremos responder no Instagram, porque nós queremos fazer isso. Esqueçam isso. Põe a vida em oração, põe a vida nas mãos de Deus. Porque Deus tem algo grande para essa igreja. Tem uma promessa aqui. E
E se Deus me colocou aqui, é para fazer a diferença. Eu preciso logo passar o meu bastão também. Mas existe uma palavra ali: legado. Então, em nome de Jesus, nesta noite, comece a ser curado. Comece a esquecer as raposinhas. No livro de Números, Deus fala quando Moisés está muito bravo. Deus chama o povo de populacho. Vai traduzir essa palavra populacho, é povozinho, gente sem qualquer. Mas Deus diz assim: eu vou mudar esse povo, Moisés. Então, nesta noite, a unção está aqui. Se nós queremos, talvez você está espantado, mas eu não temo do que Deus está mandando dizer, porque Deus quer estruturar a nossa igreja. Vocês calaram, porque é assim que Deus quer fazer. Deus quer agir. Dias atrás nós choramos, terça-feira, com o primo do Dr. Jason. Estamos orando por ele. O Gilberto diz: vamos buscar ele. Não podemos abandonar. Ele veio algumas vezes aqui na igreja e estava já sentando com eles ali. Eu quero nesta noite, não é comigo que você precisa tratar, é pedir que o Senhor dê a direção para você, para sua família, para sua casa, para o seu casamento, para suas finanças. Comece a reparar se alguma coisa não está travando. É preciso olhar. Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus. O arraial ficou em silêncio, mas eu creio que o Senhor tocou em você. Eu creio que o Senhor trouxe algo para nós nesta noite. Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, vamos colocar. Eu dias atrás falei para os meninos lá, Deus está dando uma nova visão, e eu falei para o Dr. Jason, aliás, eu peguei dele um dia, que Deus quer fazer aqui nos domingos, ministração de bálsamo de Gileade. E nós vamos ter, e eu disse para eles: eu vou preparar vocês, nós vamos jejuar juntos, nós vamos orar juntos. Foi, não foi? Lembra disso, Gilberto? Lembra, Rickson? Tiago estava lá. Nós vamos jejuar juntos, porque os domingos Deus vai fazer uma devassa na nossa igreja, curando vidas, reestruturando, fazendo cair por terra toda insignificância maligna, porque às vezes nós deixamos o maligno à vontade. A partir de hoje, fique firme no Senhor, feche seus olhos. Espírito Santo, o Senhor me deu essa palavra, e eu passei para todos aqui o verem. Não sei se vai ter, Senhor, algum short na internet, uma palavra inteira, não sei. Eu só sei, Senhor, que o Teu poder vai tocar nas pessoas. Então eu oro agora para que o Senhor dê uma estratégia a cada um. Dê uma estratégia na minha vida. Dê uma estratégia na vida desta mulher, mãe, pai, filhos, pastores, obreiros, pessoas lavadas no sangue do Cordeiro. Que nós não fiquemos, Senhor, guardando debaixo da nossa capa podridões que às vezes ficam, e isso vai trazer um mal-estar. E o rei, quando foi lá, Senhor, ele colocou todos no túmulo de Saul. O rei nosso é Jesus.
Então coloque agora a tua mão em cada vida, em cada coração, em cada alma. Ah, Senhor, nós vamos ter um seminário daqui a alguns dias, de raízes curadas. Se a raiz não for curada, Senhor, a vegetação não vai crescer com força forte, o tronco não vai ser forte. Então nos cure, Senhor. Traga o bálsamo de Gileade. Traga a presença de Deus aqui. Traga o gozo do Senhor. Traga a alegria do Espírito Santo. Traga o choro de prazer na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus. Talvez eu não entenda tudo, mas eu sei em quem eu creio e confio para nos dar o melhor. E eu sei, Senhor, que nesta noite eles vão sair daqui e vão para suas casas abençoados. Dá uma semana de vitórias. Dá uma semana de bênção. Dá uma semana de sucesso. Dá uma semana de portas abertas. Dá uma semana que possamos, Senhor, viver e engrandecer o Teu santo e bendito nome. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Entra em cada coração. Acompanha eles de volta para suas casas. Guardados, protegidos, amparados e guiados. Livra de todo ataque do inimigo. Livra de toda seta maligna. Livra de toda hoste diabólica. Livra de todo, Senhor, mexerico, de tudo, Senhor, livra em nome de Jesus. Estamos aqui para te servir, para te adorar, para te bendizer, para exaltar o teu santo e bendito nome. E assim nós encerramos dizendo que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a mais doce comunhão do Espírito Santo seja derramado em cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus.